Olá pessoal, bem-vindos ao Lado B, notícia com o Brito Júnior. Agora fazendo uma análise sobre a entrevista de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Não foi uma boa entrevista. E eu vou explicar por quê. Eu diria que a entrevista do Bolsonaro no JN foi uma bomba que não explodiu. Já na primeira pergunta, sobre ofensas ao Supremo Tribunal Federal, Jair desestabilizou William Bonner ao acusá-lo de promover fake news. Logo quem, né? Ao invés de apenas retórica, o âncora deveria ter recorrido a gravações para ilustrar. Ah é? O senhor está dizendo que eu fiz fake news aqui? Que eu não estou falando a verdade? Então vamos ver esse trechinho do que o senhor falou. Mas ele não fez isso. Será que pensaram nessa solução? Não, né? Não pensaram. Até porque a regra ali é não pôr nenhum vídeo, nenhuma matéria, nenhum trecho de reportagem, somente a entrevista ao vivo com o candidato, que é cronometrada. Certo? E aí ficou só a palavra de um contra a palavra do outro. Renata cobrou Bolsonaro por imitações de falta de ar na crise dos tubos de oxigênio em Manaus. Mais uma vez, o presidente negou. E ainda provocou. Mostra o vídeo aí, mostra o vídeo aí. Se esse vídeo existe, não estava calçado. Nada foi mostrado. Novamente. E olha que os fatos não costumam escapar das lentes da Globo, né? Será que esse formato de entrevista não está muito engessado, pessoal? Tá. O Jornal Nacional não se preparou suficientemente para desmentir as óbvias contestações do presidente e ficou parecendo que quem exagerou foi a dupla de apresentadores. Falaram dos pastores do MEC, mas não tiveram coragem de se aprofundar na questão religiosa, certamente com medo de perder a audiência dos evangélicos. Relembraram a antiga fala do jacaré, mas nem tocaram nas recentes declarações polêmicas de Dona Michele sobre Lula e os demônios. Ao questionar as queimadas da Amazônia, William e Renata deram faca e queijo de bandeja para Bolsonaro, que evocou os incêndios na Europa e nos Estados Unidos, que a gente tem visto todos os dias na televisão, destruindo tudo. O Brasil certamente não cuida como deveria da sua maior floresta. Mas e os outros? E os outros? Foi mais ou menos isso que o Bolsonaro argumentou. Sobre corrupção no atual governo, nenhuma palavra a respeito de apartamentos, mansões, rachadinha. Fabrício Queiroz, então, já ficou para o passado. A máfia dos tratores, lá no Congresso, nem foi lembrada. Nenhuma citação à propina na compra de vacinas, amplamente denunciada na CPI da Covid. Quando isso estava sendo dito na televisão durante a CPI, todo mundo ficou boquiaberto. A expectativa era de que a candidatura de Bolsonaro derretesse durante essa entrevista no Jornal Nacional. No entanto, o que derreteu mesmo foi o formato ultrapassado de uma entrevista mal conduzida, que não recorreu às ilustrações, inexplicavelmente não disponíveis nem para fazer as acariações necessárias entre o Bolsonaro que erra e o Bolsonaro que mente que não erra. Perguntas prolixas. Você sabe o que é prolixo, né? Complicado. Pergunta que começa de um jeito, aí depois muda, coloca uma opinião no meio, já vai para outro lugar. Demoradas, enroladas. Perguntas desse tipo demonstram despreparo dos entrevistados, perdidos em suas próprias anotações. Quantas vezes a câmera mostrou o William Bonner dando uma olhada aqui e o Bolsonaro tinha uma cola na mão, que na verdade não era uma cola, era uma provocação que estava escrito na mão do Bolsonaro, porque ele nem usou aqueles assuntos que estavam ali. Talvez eles tenham se enrolado bastante, os âncoras, por estarem fora de forma, né? Já que só fazem entrevistas desse tipo de 4 em 4 anos. Eu quero dizer que em qualquer tipo de entrevista, mas especialmente
nas entrevistas com políticos, véspera de eleição, as perguntas, pessoal, têm que ser objetivas, claras e não podem demorar mais do que 10 segundos. Claro, pode ser que uma pergunta demore 12 segundos, mas não pode ser mais do que isso, porque senão confunde quem está assistindo e mostra que quem está fazendo a pergunta não sabe direito o que está perguntando. Outra coisa, ironias e deboche também não combinam com os principais âncoras do mais importante telejornal do país. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou da entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional? Dê a sua opinião, por favor, escreva nos comentários. Mas aí, pessoal, quero só fazer uma ponderação aqui. Os bolsonaristas sempre vão dizer que a entrevista foi boa para o Bolsonaro. E aqueles que são contra o governo sempre vão dizer que a entrevista foi ruim para o Bolsonaro. Porque é a posição política que acaba prevalecendo nessa hora, né? Mas eu quero a opinião de vocês sincera sobre o conteúdo da entrevista, independentemente de você votar nesse ou naquele, ok? Placar final dessa entrevista, 0-0. Essa entrevista não serviu para falar dos planos do governo para o Brasil, caso o Bolsonaro seja reeleito. E essa entrevista tampouco serviu para fazer eleitores, contra ou a favor, mudarem de posição. Na minha opinião, fechando, foram 40 minutos desperdiçados no Jornal Nacional. Inscreva-se no canal e ative as notificações que a gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau!